Bom dia, PVC. Pela sua cara, você já ficou contrariado quando eu falei dos gols do Rei. Não, eu não entendo porque ninguém nunca tinha prestado atenção nisso. Pois Cara, é muito louco. Ninguém prestou atenção nisso antes. O Neymar empatou com o Pelé pelo critério, não é pela conta. Não é pela conta, é pelo critério. Que a gente sabe há décadas no gol contra a Croácia. Só prestar atenção nisso agora? Virou pauta no mundo inteiro porque todo mundo repercutiu, principalmente a imprensa de fora, repercutindo dos gols oficiais, né, Rei? No PVC. Então, mas eu acho que fora do Brasil o que se repercutiu foi o recorde no Neymar. Isso, exatamente. Porque é o critério da imprensa europeia desde sempre. Sim, o Pelé sim. não vai ter todos os recordes. O Pelé não adianta, assim, porque assim, a CBF considera os 95, contando os 18 gols marcados contra clubes e combinados. Mas o Pelé já não é, por exemplo, o maior goleador da história de seleções, ele seria o quarto. Ele perderia para Cristiano Ronaldo. Pelo critério da CBF, ele perde para Cristiano Ronaldo, Alidaei e Messi. Mas ele não é, por exemplo, o cara que tem mais gols, mais gols do que jogos. Porque aí o Cóccix ganha dele, por exemplo. Então, não entendo a questão disso. Ninguém prestou atenção nisso antes. Só acordaram agora. A gente sempre fala assim, Pelé e Garrincha nunca perderam juntos. Sim, são 30 jogos, 26 vitórias e 4 empates, ou 40 jogos, 36 jogos e 4 empates, considerando jogos contra clubes e seleções. São duas contas, uma não exclui a outra. Pelé é Pelé. Ninguém está discutindo se o Neymar é melhor. O Neymar não é melhor do que o Pelé. O Neymar fez mais gols em jogos de seleção A contra a seleção A do que o Pelé. E a gente vai detalhar isso agora na lista do PVC. Já vou chamar o Rodrigo Matos, colunista do All Sport, para também participar com a gente deste papo, deste debate. Bom dia, Rodrigo Matos. Você viu que promete, né? Dá pano para manga o negócio aqui. Como é que você está? Bom dia, Razão. Bom dia, PVC. Estamos escutando bem? Bom, perfeito. Sim. Eu concordo com o PVC, assim, nesse sentido, a questão dos números era já sabido que havia essa discrepância, inclusive porque havia discrepância se você considerar que o Pelé não são esses jogos oficiais da FIFA, ele não tem 1.000 gols. E a gente contou a vida inteira o Pelé como 1.000 gols, porque a história do futebol brasileiro é contada com ele com 1.000 gols. O fato desses jogos anteriores contra times era uma coisa muito comum aqui. Eu até gostei de uma comparação, e eu acho que é para trazer, porque começa um papo assim, meio assim, mas aí esses jogos aí não eram contra times pouco importantes, não eram fortes e tal. E aí eu gostei do levantamento bom que fez o Thales do Globo. Sim. E é contra quem que eles fizeram os gols, incluindo os gols não... essa lista macro, né? A lista que você tem acima dos da FIFA. E se você comparar, o Pelé fez 36 gols contra times europeus, e aí inclui, óbvio, clubes, e o Neymar 13. Contra os sul-americanos, o Pelé fez 35, o Neymar 30. Sendo que contra as outras confederações, são obviamente times mais fracos, Ásia, CONCACAF, Oceania e Ásia, o Neymar fez 36 gols e o Pelé 6. Por quê? Porque naquela época não se jogava no mundo inteiro e não se jogava muitos dos amistosos meio caça-níqueis que teve, também porque a seleção tinha dificuldade de jogar europeus na fase do Neymar. Porque por conta dessas competições que foram criadas na Europa, ele jogou muito menos contra europeus. Então também tem que ser feita essa ressalva, que ele jogou menos contra europeu, então ele tinha que fazer menos gol. Então você vai dizer que os gols do Pelé foram feitos contra times mais fracos? Não foram, não. Esse é o levantamento ao qual o Rodrigo Matos estava se referindo, perdão te interromper, do Thales Machado do Globo. Isso, comparando, exatamente. Né, os 79 gols do Neymar e os 77 oficiais do Pelé. Contra europeus, Neymar 13, Pelé 36. Contra sul-americanos, Neymar 30, Pelé 35. Contra CONCACAF, África, Ásia e Oceania, Neymar 36 e Pelé 6. Para dar essa distribuição geográfica, digamos assim. Então, é incorreto falar que só porque não é uma lista oficial, o Pelé fez gols contra times fracos. Não é verdade. Ele inclusive, os times que ele jogava no Brasil, eventualmente, porque às vezes tinha esses confrontos com seleções e tal, o PVC vai ter uma historiografia muito melhor do que eu para lembrar disso, mas quando jogava contra times europeus, se você lembrar a prévia da Copa de 58, que o Pelé não era titular nesse momento, mas
o Brasil faz amistosos contra a Inter de Milão, ele faz ali uma excursão contra times fortes europeus, antes de jogar a Copa do Mundo, né? Pelé se machuca contra o Corinthians. Aliás, outro dia o Juca citou uma coluna minha, que adorei a citação dele. Ele fala que a única discordância que ele tem sobre mim é que eu falo que desde sempre se prefere jogos de clubes do que de seleções. Ele discorda disso. Eu me baseio muito nesse jogo Brasil e Corinthians. Porque Brasil e Corinthians, a torcida do Corinthians vaiou a seleção brasileira e gritou Luizinho. Porque a seleção brasileira queria o Luizinho. A torcida do Corinthians queria o Luizinho na Copa do Mundo. E vaiou a seleção brasileira. Então isso indica o quê? Que o mundo era diferente, mas que se torcia pelo clube, não pela seleção. Agora, essa questão é muito antiga, ela é muito caduca. Assim, até me surpreende que a CBF, por causa do critério do Antônio Carlos Napoleão, que tem um livro, que é pesquisador da CBF, que tem um livro sobre a seleção brasileira junto com o Roberto Assaf, que leva em consideração uma pesquisa seríssima do Napoleão. O Napoleão, por exemplo, foi quem recuperou a história de que o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira foi o Ramon Platero. Agora, o critério objetivo do mundo inteiro, o mundo inteiro se espanta, e eu acho que tem coisas diferentes, né? Por exemplo, por que a gente tem que considerar os 1.283 gols do Pelé? Porque tem, simples, porque ele fazia gol e parte da cota que o Santos tinha de dinheiro para pagar salário era das excursões. Se o Pelé ia, era um valor, se o Pelé não ia, era outro valor. Essa é uma coisa que é muito, muito clara. O Pelé marcou 1.283 gols. Ponto. Mas a conta do Cristiano Ronaldo e do Messi em gols de jogos oficiais. Ok, não. A Europa passou a considerar também que os campeonatos estaduais do Brasil têm um valor, porque eles não consideravam nem os estaduais. E aí eu acho que não faz sentido. Os campeonatos estaduais tinham um valor de campeonato nacional. São Paulo é maior que Portugal, né? Então, é uma diferença das épocas. O critério da FIFA ele é objetivo há muito tempo. E por uma questão básica, tirando uma ou outra exceção que eu nem encontrei, mas que pode haver, quem jogava Brasil e Malmö era CBD. Você não tem Portugal e União de Lagos. Você não tem Portugal e Internacional de Milão. Então, se você pegar a lista de gols do Pelé, a lista de gols do Eusébio, só tem jogo de Portugal contra a seleção nacional. Então, a FIFA sempre foi objetiva nesse ponto. O PVC. A FIFA, sim. Antes da gente detalhar aqui na tua coluna que você destrincha gol por gol dos 18 que não entram nessa conta, só para fazer uma ressalva, até isso está escrito na placa que o Edinaldo Rodrigues entregou para o Neymar do recorde da seleção. Uma homenagem da Confederação Brasileira de Futebol a Neymar Júnior, maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos em jogos contra seleções. O agradecimento da Confederação Brasileira de Futebol. Com seus gols, você tem levado a alegria a milhões de brasileiros e torcedores pelo mundo. Edinaldo Rodrigues Gomes, presidente da CBF. Então tá aqui, maior artilheiro de todos os tempos em jogos contra seleções. Acho que é uma ressalva importante. Isso está escrito na placa que foi entregue ao Neymar. Porque a CBF sempre continua considerando, muito em função da pesquisa do Antônio Carlos Napoleão e do Roberto Assaf, no livro oficial da CBF, que o Pelé fez 95 gols e é o recordista de gols da seleção. Mas, mesmo assim, ele vai perder. Com 95 gols, o Pelé não é o maior goleador da história das seleções, porque o Cristiano Ronaldo tem 123, o Ali Daei tem mais gols e o Messi tem mais gols. Se você considerar os 95 gols que a CBF considera, para a CBF, o maior artilheiro da história da seleção brasileira é o Pelé com 95 gols. E esse recorde vai cair. Porque se o Neymar não parar de jogar pela seleção brasileira, ele vai fazer mais 16 gols. Então, mas não é que a FIFA despreza os gols do Pelé. É que a FIFA tem um critério objetivo há décadas. Os europeus nunca consideraram os gols em jogos amistosos. Nunca. Na verdade, nesse caso, a FIFA considera amistosos. O que a FIFA não considera é Brasil e Malmö, Brasil e Seleção Pernambucana, Brasil e Atlético Mineiro, Brasil e Bahia, Brasil e Atlético de Madrid, Brasil e Internacional. Não tinha valor? Tinha valor preparatório. O Garrincha fez 17 gols pela seleção brasileira, 7 em jogos contra clubes e seleções. Aí aqueles jogos lá, Brasil e Tailândia, consideram.
Não, né? mas é seleção lá da Tailândia, Rodrigo. Perfeito, mas o que eu estou falando é que eu concordo, PVC, é um critério objetivo, estou contigo nessa, mas assim, não dá para dizer que são os jogos mais fracos, entendeu? Essa que é a questão. O Brasil jogou um monte de amistoso caça-níquel por aí, e a verdade é que hoje joga-se muito mais as seleções. Então, os times, os jogadores de hoje, nesse critério de comparação de época, são muito favorecidos, porque assim, vai para o número final, porque se joga muito mais seleções. Mas aí você faz a comparação da média. Na média, o Pelé ganha. Por isso que eu estou falando, se você for considerar os números absolutos, é óbvio, inclusive nos clubes. Se você for considerar, hoje joga-se muito mais do que se jogava lá atrás. Tem muito mais jogo. Se você não considerar a média... Quem jogou mais? Cristiano Ronaldo ou Eusébio? Se for botar em Copa do Mundo, né, que é o desempenho no topo, o Eusébio fez Copa melhor do que o Cristiano Ronaldo. É um fato. Mas fez uma e o Cristiano Ronaldo fez 5. Então, assim, aí a gente vai cair em todos os critérios a partir daqui são subjetivos. Que é o peso que cada um dá alguma coisa, é subjetivo. Claro. E a CBF leva em consideração os 95 gols, porque a CBF não despreza que ela, a CBF, quando era CBD, era quem marcava o jogo contra o Internacional de Milão. E ela marcava contra o Internacional de Milão pela cota e pela preparação. Porque você fazia um jogo contra um adversário mais fraco para pegar um adversário mais forte. Ora, o Brasil jogava contra a Fiorentina, que o Garrincha fez gol, para depois jogar a Copa do Mundo. Então, se entendia o quê? Que você subia degraus. No caso da Internacional de Milão, que fez gol contra o Pelé, que o Pelé fez gol em 60, aí era pela cota, você fazia pela excursão. É muito dessa história que eu vivo dizendo. Por que a gente diz que seleção é momento? Que é outra jabuticaba. Só no Brasil a gente fala isso. Por quê? Porque até 1979, o Brasil se reunia em junho, ou julho, ou setembro, fazia uma sequência de jogos e a seleção voltava para o clube e só voltava no ano seguinte. Nessa circunstância em que, na maior parte em muitos dos vários anos, a seleção se reunia para um período e depois, como a frase clássica do João Saldanha, que ele não é sorvete para ser dissolvido, porque dizia-se que a comissão técnica da seleção brasileira estava dissolvida. E dissolvia por quê? O Saldanha chegou em 69, fez uma sequência de amistosos preparatórios, fez os jogos da eliminatória, fez o amistoso contra o Atlético Mineiro e a seleção só voltou em março do ano seguinte. Nessa circunstância, é claro que a seleção é momento. Numa circunstância como passou a ser a partir de 1980, que o Jurídico Coutinho dizia, vamos montar a seleção permanente. Seleção permanente vai jogar, todo dia vai treinar? Não, mas uma vez por mês ela se reúne, como faz a Alemanha, como faz a Itália, como faz a Espanha, desde sempre. Então, o critério a seleção brasileira tem particularidades. O futebol brasileiro, por ser um continente, tem particularidades. Eu acho que a grande particularidade maior, no caso do Pelé, é com os gols do Santos e não da seleção. Porque, para mim, é claro, assim, você vai jogar Brasil e Malmö, tem que ser contabilizado? Bom, a CBD contabiliza porque levava em conta o que fazia na época. Mas tem que ser contabilizado? Sim. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para você explicar jogo por jogo, porque assim a gente detalha exatamente os 18, mas antes, deixa eu só registrar o superchat que chegou aqui para a gente. O Tarcísio Alencar está dizendo, Neymar é gigante por marcar tantos gols com uma geração muito mais fraca em relação a de Pelé, Ronaldo, Zico e Romário, superchat do Tarcísio Alencar. Pelé. Não está em discussão quem foi melhor. Pelé é o rei. Pelé está aqui tá aqui, ó, Pelé. Outra prateleira. Aqui em cima, outra prateleira. Outra prateleira. O que tá de cima, questão... PVC. É de cima. É mais acima. Ainda de cima, É que ele de cima cai. Essa aí é a que tá o Messi ainda. A dele ainda é a de cima. Mas é que eu não consigo colocar porque não tem prateleira ali para colocar. Para segurar. Pelé é Pelé. Ponto. Isso não está em discussão. O que está em discussão é a FIFA tem que mudar esse critério. E é para contar a história da maneira que ela aconteceu e que muitas pessoas nem têm a obrigação de saber, muito mais jovens do que nós, por exemplo, PVC, talvez não entendam, porque isso não é uma realidade mais hoje em dia. A gente não vê mais esses jogos de Brasil contra combinado de não sei quem, né? Isso não acontece mais.
E só para ressaltar aqui, o critério da FIFA é objetivo, mas é um critério objetivo pensando no futebol europeu, Exato, né? a realidade Pensando na deles. lógica europeia de futebol. É justamente Perfeito. isso que o PVC está falando, que a nossa realidade aqui é diferente e eles estão... Verdade é que eles não consideram o nosso contexto aqui, né? Eles fazem a regra pensando no contexto deles. É isso. PVC, pode detalhar para a gente os gols aqui, ó, que está na sua coluna? Vamos lá, olha lá. Brasil e República Árabe Unida. Muitas vezes aparece Brasil e Egito, mas era um combinado de jogadores do Egito e da Síria. Pelé marcou 3 gols em 1º de maio de 60. Brasil e Malmö. Era uma excursão. Você vê que é 1º de maio de 60, depois 8 de maio de 60, depois 12 de maio de 60. Então, são 3 jogos em sequência. Brasil e Malmö da Suécia. O Pelé marcou 2 gols a 8 de maio de 60. Depois, Brasil Internacional. Era uma excursão para a Europa e a seleção foi marcando... Europa e África. E aqui não era preparação. Não tinha Campeonato Sul-Americano, não tinha Copa do Mundo. Então, era uma excursão. Eram jogos para a seleção se apresentar fora do Brasil. A primeira excursão da seleção brasileira foi em 56. E não por acaso, em 58, ganhou a primeira Copa. Até 56, o Brasil não excursionava para a Europa. Em 66, aí já é preparação para a Copa do Mundo. Brasil 5, Atlético de Madrid 3. Pelé marcou 3 gols. Então já dão 3, 5, 7, 10. Brasil, quarto aí cada Suécia 2. Ele fez 2 gols. Já estamos em 12. Brasil 3, Malmö da Suécia 1. Preparatório para a Copa do Mundo. Mais 3 gols. 15. Aí em 69, preparação para as eliminatórias. Brasil 4, Bahia 0. É o Bahia mesmo. Eu pensei até que era a seleção baiana, mas é só jogador do Sport Clube Bahia. 1. Chegamos a 17. 16. Preparação... 16. Preparação para a Copa eliminatórias. João Saldanha como técnico. Brasil 6, seleção pernambucana 1. Pelé marcou 1. E Brasil 1, Atlético Mineiro 2. Esse é o jogo que terminou depois das eliminatórias. O Brasil classificou dia 31 de agosto contra o Paraguai no Maracanã. O jogo do recorde de público oficial do Maracanã. Oficial do Maracanã. 3 de setembro, 3 dias depois de ganhar do Paraguai, o Brasil enfrentou o Atlético Mineiro e perdeu por 2-1. Foi onde começou a crise que culminou com a queda do João Saldanha no ano seguinte. Porque aqui, depois de 3 de setembro, a seleção só voltou a jogar em março do ano seguinte. E aí o Saldanha trouxe esse resultado. Então, assim, para a CBF, valem os 95 gols do Pelé. A CBF tudo isso está detalhado na coluna do PVC, para você que quiser ver com mais detalhes. Tem esses 18 gols destrinchados. Talvez os que mais chamam a atenção, PVC, perdão te interromper, além desses que são contra times europeus, que a gente não está mais acostumado tanto a ver, a seleção jogar contra um time europeu, mas principalmente esses 3 últimos, né? Brasil contra o Bahia, o Brasil contra a seleção pernambucana e o Brasil contra o Galo, e o Galo ganhando, né? Que é mais curioso ainda, talvez, desse jogo. Esse não é o jogo do Dadá, o PVC? Que aí o Dadá não tinha sido convocado, e aí o Dadá faz um gol, e aí tem um questionamento ali sobre ou eu estou errado aqui também? Não, eu acho que mas o Dadá acaba voltando depois. O técnico do Atlético era o Ilstrick. E o Dadá faz... Deixa eu até ver se o Dadá fez gol aqui, para não ter bobagem. 69... Atenção para o HDPC ser nacional agora, ao vivo. Não, eu tenho 4 dias de... Eu tinha 4 dias de vida nesse dia. Ó, já faz a contabilidade. Já faz a contabilidade. Eu dia 30 de agosto. O Pelé faz 1, o Dario faz o gol da vitória. O Atlético jogou com a camisa da Seleção Mineira. Era o Atlético Mineiro com a camisa da Seleção Mineira. Tecnicamente era Brasil e Seleção Mineira. Certo. E aí o Amaury faz 1-0 para o Atlético, o Pelé empata e o Dario faz 2-1 no segundo tempo. E aí tem a questão do Médici querer a colocação do Dario, mas aí isso fica meio em suspenso, porque a seleção só volta a jogar já 4 de março de 70, no Beira-Rio, perde para a Argentina por 2-0, e aí começa o processo de queda do Saldanha. Tem um livro muito bom da Ike Siqueira que detalha a questão da demissão, porque a demissão do Saldanha tem uma série de coisas, né, Rodrigo? Tem o Saldanha invadir a concentração do Flamengo de revólver em punho para pegar o Ilstrick, que era técnico do Flamengo. Aquilo foi um escândalo.
tem a derrota para o Atlético, 6 meses depois a derrota para a Argentina, aí ganha da Argentina, mas empata o jogo tendo com o Bangu. Então tem uma série, e tem a questão política, então tem uma mistura de coisas. Dá para dizer, o Saldanha caiu por causa do Darío, ou o Saldanha caiu porque era comunista, ou o Saldanha caiu porque perdeu para o Atlético Mineiro, ou o Saldanha caiu porque agrediu o Strick. Não, tem uma mistura de fatores que levaram à queda do Saldanha. Talvez todos eles. Eu estava assistindo aqui, já é outra época, né? Mas o documentário de 80 sobre o Bilardo, né? Que agora estou até esquecendo qual é a plataforma que passa. E também tem um fator que eu acho que é parecido, e que é as seleções eram formadas nesse período de treino final, até a década de 80, pelo menos, era nesse período ali de 2 meses. O time anterior era uma coisa meio confusa ali, não era uma coisa... Em geral, não estava muito bem, dava uma desarrumada, ou estava bem, mas se tornava algo diferente. As eliminatórias não eram formadoras de time como são hoje em dia. Era esse período final, que era muito longo, né, de 2, 3 meses, às vezes, que formava o time, de fato, que ia jogar a Copa. Hoje em dia, ela é formada durante 4 anos, né? Tinha essa circunstância diferente ali, né? Por isso que eu falo que seleção não é momento. Seleção é continuidade com respeito ao momento do jogador que você vai colocar dentro do grupo. Assim, 82 foi a primeira que teve um processo maior, né? 82. Eu estou falando aqui dessa formação ali da Argentina de 86, que o time era completamente esculhambado na Argentina até o período final. Aí no período final ele arma o time e o time de fato se torna o campeão mundial posteriormente. Para colocar um elemento a mais nesse debate aqui, nesses números que a gente está trazendo para vocês, o All Sport fez um levantamento do se tem peso ou não nos gols de cada um, além daquele levantamento que o Rodrigo Matos citou do Thales Machado, companheiro do Globo. Aqui tem um raio-x dos gols por competições. Então, você pode ver no All Sport. Copas do Mundo, Neymar, 8 gols em 3 edições disputadas. O Pelé, 12 gols em 4 edições disputadas. Eliminatórias, Neymar, 16 gols em 3 edições disputadas. Pelé, 6 gols numa edição disputada. Copa América, Neymar, 5 gols em 4 edições disputadas. Pelé, 8 gols em uma edição disputada. Em amistosos, 44 gols do Neymar, 34 do Pelé. Em qualquer competição, sem considerar amistosos, Neymar 35 gols, Pelé 43. Aí tem o raio-x dos gols por seleções. Contra as seleções campeãs mundiais, o Neymar fez 10, o Pelé 18. Contra europeus, aquilo que o Rodrigo já tinha se referido, o Neymar 14, o Pelé 36. Contra sul-americanos, Neymar 30, Pelé 35. Contra outras seleções, o Neymar 35, Pelé 6. E aí tem algumas das curiosidades, né? A maior vítima do Neymar foi o Japão com 9 gols. A maior vítima do Pelé foi o Paraguai, com 10 gols. Temporada mais goleadora do Neymar, 2014, por seleção, né? 15 gols em 14 jogos. E a do Rei, em 59, 11 gols em 9 jogos. Bem legal esse levantamento para você entender, tintim por tintim, todos os números desses dois grandes. Evidentemente que o Pelé, como já disse, o PVC, é aquela prateleira que nem aparece ali no fundo dele. Não dá para colocar o Rei. É outra coisa, é outra parada. O PVC, a gente tem falado, claro, desses números do Neymar, só de falar desses números já mostra como ele é um cara grande na história da seleção brasileira. Mas começando agora uma nova era com o Fernando Diniz, e deu para ver uma simbiose muito grande entre os dois, até depois do jogo, conversa ao pé do ouvido, Fernando Diniz na entrevista coletiva falando, tem gente perguntando o que o Neymar veio fazer aqui, veio fazer isso aí, fazer gols, marcar recordes, enfim, o Diniz mostrando uma cumplicidade, uma simbiose muito grande com o Neymar. E antes do jogo, o Fernando Diniz, que já é peculiar dele, fez aquela preleção acalorada. Vou mostrar para vocês que talvez não tenham visto imagens que foram mostradas pela CBF nos famosos bastidores, que a gente está acostumado a ver em clube, né? Mas em seleção não lembro de ter tanta atenção para esse lado de bastidores de um jogo, claro, um jogo de eliminatórias contra a Bolívia, né, gente? Sempre importante fazer essa ressalva. Mas as preleções de Fernando Diniz são um capítulo à parte. Vamos ver e ouvir esse pequeno trecho dos bastidores da CBF, da preleção de Fernando Diniz. Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá, não deixa os caras respirar. Circula a bola e vai, com a sede, com a força. Os caras, caralho, que é assim que o Brasil é. E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são os heróis de muita gente. Então encara isso! E aí, pode ter alegria pra caralho que vai dar bom.
E aí, pode ter alegria para que vai dar bom, soltando tudo. O homem até ficou vermelho, estava quase explodindo. Mas é característico já do Fernando Diniz. Não é nada novo para quem já viu para a eleição dele em clube. Agora, na seleção, é o que chama atenção, né? Essa maneira como ele falou com os jogadores. Depois, na sequência, o Casimiro, que é o capitão, puxa a palavra e fala também, PVC. Eu acho a frase mais legal que ele falou... Vocês são heróis para muita gente, né? Vocês são heróis para muita gente. E é engraçado como você para e pensa... E eu sou um cara que, quando começa a falar, vocês viram agora há pouco. Às vezes você fala assim, o cara PVC está bravo. Não estou bravo, eu sou enfático. Eu sou português, começo a falar, gesticular, tipo na sala da casa do meu avô. Não estou bravo, não estou discutindo, eu estou debatendo. Então, assim... Mas é muito curioso como você para e pensa que no ambiente corporativo você não veria ninguém falando... Mas aí você para e pensa se faz sentido você dizer, cara, é o seguinte, nós vamos para cima. Por favor. O tempo todo vocês vão para cima. Quando não deixa os caras respirarem, você para e volta, circula a bola e não deixa eles respirarem. Já está todo mundo dormindo já. Porque vocês são heróis para muita gente. E então, assim, é muito particular. É muito curioso você perceber como é o idioma de cada profissão. E mesmo a abundância da profissão, né? O Rodrigo e eu falamos sobre isso outro dia. A gente trabalhou em redações que tinha o apelido do Leão Serva na Folha de São Paulo, depois o Leão mudou muito, o apelido dele era o Rei dos Animais. O nome dele era Leão, e ele passava dizendo calhau, 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 e desligava o computador das pessoas. Hoje isso é assédio moral. Um dia talvez venha a ser assédio moral você falar neste tom no vestiário, mas a pergunta é se funciona com o jogador de futebol dizer circula a bola o tempo todo porque vocês são heróis de muita gente. Não, o PVC, até em relação ainda em cima do Fernando Diniz, você tem detalhes de como é que tem sido os treinos dele pela seleção brasileira? Porque, assim, todo mundo fala sobre como ele é diferente no dia a dia. E esses treinamentos do Diniz são normais ou tem alguma maluquice nisso? Não, tinha uma matéria do UOL de hoje de manhã, né? O que eram os treinos loucos do Diniz. E aí Matheus Cunha, né? Ele entregou ali que o Neymar e o Richarlison foram jogar na saída de bola. Ele inverteu as linhas, né? Para botar os dois para saírem a bola. Botou isso a linha de defesa no Neymar em todos os lados do campo, né? No jogo contra a Bolívia. Impressionante como ele vinha buscar a bola, às vezes, como volante, como zagueiro, quase. Ele jogava um pouco assim com o Tite, né? Vamos ser justos aqui. Ele tinha uma liberdade muito grande com o Tite, né? Que apesar do Tite jogar com posições mais fixas e tal, não sei o quê, o Neymar tinha uma possibilidade de flutuação bem grande no time do Tite, né? Eu acho que tem isso aí. Ele sempre foi um jogador com muita liberdade, digamos assim. Eu inclusive, fiquei vendo todo mundo, agora vai, porque ele vai... Eu acho que ele pode ser potencializado pelo time. Agora, não dá para dizer que ele teve um ambiente hostil na seleção com os técnicos anteriores, né? Todo mundo deu muito carinho, deu todas as possibilidades técnicas, espaço para o Neymar e tal. E o que aconteceu nas Copas do Mundo é que ele nunca estava no momento apto fisicamente, em 2 Copas com problemas físicos, e na terceira Copa ele fez uma Copa ok, né? Não foi uma Copa brilhante, assim, apesar de estar inteiro e tal. Então, eu acho que tem outros aspectos que vão contar mais do que essa relação do Diniz com o Neymar, que parece boa, né? Mas essa liberdade, eu acho que chama mais atenção o restante do time ali. O PVC, não sei se você reparou no jogo, deu para ver a Globo flagrou ele na parada técnica, dando instrução para os jogadores. E ele estava jogando, como a gente tinha falado, começou pelo menos com os 2 pontas lá abertos, como a gente tinha falado que ele tinha feito com o Fluminense. Só que nessa parada técnica ele dá uma instrução que parece ser para os pontas e os laterais variarem. Uma hora vai por fora e o outro vai por dentro. Então eles variam ali, o Renan Lodge e o Danilo, que foram mais armadores no início. Tem os momentos que eles abrem e tal, em relação ao Rodrigo e o Rafinha, né? Mas eu acho que teve muito mais movimentação, talvez, do que tinha o time do Tite, talvez, se a gente for comparar ali de uma certa forma, mas partia de uma posição com pontas abertos, né?